TV Câmara, a TV do povo de Natal. Fala galera, muito boa tarde, estamos ao vivo, começando mais um programa Câmara Esportiva na tela da minha, da sua, da nossa TV Câmara Natal. E hoje, terça-feira, como é que você tá? Tá bem? Tá tudo tranquilo contigo? Fica ligadinho conosco porque vamos falar bastante sobre futebol, falar sobre o ABC, sobre o América, o ABC que encara amanhã o Fluminense do Piauí, o América que se prepara para a rodada do próximo final de semana no Campeonato Potiguar, que o ABC também vai jogar. Mas começaremos o programa de hoje com uma entrevista bem bacana, olha, sobre goleiros. No entanto, já dou meu boa tarde primeiro para o diretor do nosso programa, jornalista Pedro Neto. Muito boa tarde, Pedrão. Boa tarde, Hugo. Boa tarde a Paulo. Boa tarde a você que está em casa. E vamos sim falar bastante aqui sobre goleiros, falar sobre o jogo de amanhã do ABC contra o Fluminense do Piauí, falar sobre o final de semana. Eu espero que tenhamos jogos e que tenhamos também público, porque amanhã já está certo que não vamos ter público, né? Então vamos aguardar que no próximo final de semana, com América e Santa Cruz no Arena das Dunas no sábado e ABC e Potiguar no domingo no Estádio Frasqueirão, possamos ter as duas torcidas. É isso. Então, dando boa tarde também para o Paulo Jean, coordenador do projeto Escola Goleiro Jeanzinho, que funciona atualmente no bairro de Cidade Satélite, ali pertinho do bairro Planalto. Muito boa tarde para o Paulo Jean, novamente conosco, né, Paulo? Novamente com vocês, né? Câmara Esportiva, sempre trazendo, levando para o telespectador tudo de futebol. Pedrinho, que eu acompanho muito, né? Ricardo Nelson, que hoje não pôde estar conosco aqui. Mas vamos falar de goleiros, hein? Muito interessante essa arte que a cada dia, a cada momento, ela cresce. Prestem bastante atenção. E é um projeto social, minha gente, que funciona, como eu falei, no bairro de Cidade Satélite, ali na divisa com o bairro Planalto. Então, vocês que estão revelando goleiros aí, né, Paulo? Tem uma molecada chegando, tendo espaço, fala pra gente. Temos sim, temos realmente já colocado no cenário nacional goleiros. A nossa preparação, Pedrinho, Hugo, telespectador, ela parte da iniciação, né? Recebemos goleiros lá a partir dos 8 anos de idade. Claro, passam pela avaliação, a gente vê realmente o perfil do garoto e aí a gente traçamos uma linha de treinamento para cada perfil de goleiro que chega no nosso projeto. Significa o seguinte, que temos os nossos níveis de treinamento, né? Tem Cezão, Etchever, baita, né? Um olhar clínico, temos o Wendel, temos o Lecinho, temos o Marquinhos, né? Temos 7 professores, né? Então a gente nivela já o garoto por nível técnico. Significa o quê? Que ele chega com dom. Ele chega com dom pra gente. Ô Paulo, duas perguntas em uma. A primeira delas, né? Eu queria que você respondesse as duas, por favor. A primeira delas, quantos goleiros vocês têm hoje no total dentro desse projeto? Primeira pergunta. E a segunda, quantos goleiros vocês têm espalhado pelo Brasil em outros clubes? Hoje já matriculados para a temporada 2023, porque separamos por temporada, okay, né? Porque só pode ficar no projeto até 18 anos, né? Tá. 15 anos já é um limite que a gente empurra para a base de futebol. Lá é apenas um projeto escola. Lá a gente descobre, lapida, inicia-se e desenvolve. Então temos que jogar para as bases de futebol. Então hoje temos inscritos 65 garotos, média de treinamento de 30 a 35, porque como eles jogam muito no final de semana, então há uma rotatividade, né, de assiduidade deles. Mas hoje média de 30 a 35 goleiros. No Brasil temos sim, já bastante goleiros espalhados. Temos um aqui que eu acho que você já deve ter visto, né, o Rafael, que hoje está no Alecrim, é o goleiro reserva do Alecrim, estava no Tubarão, veio aqui para jogar a segunda divisão, jogou pelo Alecrim no Sub-20, foi campeão este ano Sub-20. Ele era para ter ido para a Copa São Paulo, né, infelizmente, né, por escolhas. Questão interna ali. Não tem questão interna. A gente não entende, né? Você Pedrinho é bondoso, isso. Paulo de repente não quer gente, falar. isso. É porque o empresário que mandou o Alecrim Futebol, que bancou,
disse, esse aqui não vai porque não é meu jogador. Esse é assim que É um funciona. absurdo que ainda exista Mas isso no existe. futebol. Paulo, tudo bem, é o direito dele não querer falar. E eu respeito o Hugo, mas é assim que funciona, viu, pessoal? Eu tenho os meus e sou eu que estou bancando, sou eu que estou pagando, então vou levar os que eu quero. Vai lá, Então, o César, que é o procurador dele hoje, né? Então, existia já uma promessa. Santa Cruz de Recife estava interessado num garoto, Jacuipense, alguns clubes. Então, havia realmente, né, uma promessa muito grande. Era o interesse dele, do goleiro, jogar uma Copa São Paulo, que é uma vitrine para a idade. E ficou no Alecrim, né, para o profissional, e findou não jogando, né? Trouxeram outro goleiro. Mas, enfim, é um garoto novo, tem apenas 18 anos, 19 anos, tem um futuro enorme na frente, né? Temos o Luca De Gea, passou a temporada no Ceará. Luca De Gea? Luca De Gea. A gente chama ele de Gea porque ele realmente parece com... Ele é Aquele grande, envergadura. O goleiro lá do Manchester ou é do Arsenal? Todos os nossos goleiros, gente, tem um codinome que a gente coloca para Legal. alegrar o treino, para eles se incorporarem mais. Se sentirem Isso. também, né? Então, o Luca De Gea chegou no nosso projeto em 2016, né, aos 14 anos. Rapidamente o ABC o acolheu. Vitória, Ceará, campeão sub-20, capitão do sub-20, sub-17, sub-20 do Ceará. Hoje ele está com um grupo de empresários, acredito que seja o Factor, jogou a Copa São Paulo agora e está indo para Portugal, né? Então, assim, a gente tem o João Johan, que está no Retrô, eu tenho o Eric Klemer, que está no Sport de Recife, né? Já, todos jogando em base, tá? Porque a gente não profissionaliza, a gente faz para base. Agora, Paulo, uma pergunta. Esses garotos, quando eles vão, mesmo que sejam os empresários que o levem, que peguem pelo braço, que colocam, mas eles têm, a maioria deles, ou alguns deles, têm pelo menos a gratidão a vocês de reconhecer que começaram no projeto de vocês? Temos todo o retorno, sim, Pedro. Isso é o que nos paga. Tá. Né? A gente não tem interesse nenhum em empresariar nenhum garoto. Nós não temos essa... Vocês não ganham dinheiro com isso, Não né? ganhamos dinheiro com isso. O projeto Escola, projeto Goleiro Jeanzinho, é para realmente dar oportunidade para quem não tem condição de treino. Seja ele quem for. A sociedade, quando a gente fala em criança carente, não é carência econômica, é carência do treino. Então a gente traz todos esses garotos, seja lá qual for, classe A, classe B, classe C, juntamos e treinamos. Hugo, só para que o torcedor entenda, aquele que não conhece o projeto Jeanzinho, Jean era filho do Paulo, era goleiro, tá? Em 2013, muito jovem, um garoto ainda, e um acidente automobilístico, ele perdeu a vida, e Paulo resolveu encampar esse projeto, né? Muito mais até para homenagear o seu filho, Jeanzinho, e esse projeto cresceu de uma forma tal e tanto que hoje é um monstro, digamos assim. Isso. Né? Cresceu muito, né, Paulo? Temos aí mais de 2.000 seguidores, né? Quase 3.000, né? Nas nossas páginas. E um deles, esse eu posso dizer, foi o nosso maior curtida, o nosso maior comentário foi Buffon, goleiro italiano. Caramba! Né? Que bacana, foi lá, cara. curtiu Que a foi um gente. dos melhores goleiros da Isso, história da do futebol. história do futebol mundial. Né? Então, assim, tem vários outros goleiros, né? Que também nos seguem. Paulo Vitor, ex-Grêmio, né? Sim. Quero agradecer demais, nos mandou um material, né? Paulo Vitor, tem o Vander Batistella, o maior centro de treinamento da América Latina, Vander Batistella, em Americana de São Paulo. Todo ano eu vou lá para me fazer o intercâmbio, se aperfeiçoar, que é o maior centro de treinamento de goleiros, tanto para professores como para goleiros. É o cara que distribui goleiros lá em São Paulo, né? Então, é nosso amigão, nos acompanha, fazemos um intercâmbio muito bacana. E muita gente, a gente não imagina que a gente não está sendo visto, né? Mas tem muita gente nos olhando. Isso é que é o mais importante. Porque a gente recebe mensagens, né? Eu recebi uma mensagem esse ano, Pedro Paulo, ex-ABC, que está no Atlético, né? Dos meninos do Wellington, do Moreira. Então, assim, o Everton, ainda treinei o Everton, né? Que foi ex-América, que hoje está no Confiança. Seleção brasileira. Então, não, eu falo do Everton Sim, o Everton que saiu, que foi pro CRB. Hoje ele está no Confiança, né? Passou Confiança. pelo futebol do Passou, Sul, pelo Alagoas CRB, também. Isso, então muita gente que já passou pelo projeto nesses 10 anos, acredito que de 1.500 a 2.000 crianças já passou pela gente. Eu tenho duas perguntas para te fazer, Paulo Jean. Seguinte, primeira, a questão da estatura, se existe esse critério
de repente vocês priorizarem um menino que vocês percebem que ele já vai esticar um pouco mais ou não? Porque quando chega com 8 anos não dá para saber se ele vai esticar, se ele vai passar de 1,80, porque existe no futebol moderno essa ideia de que o goleiro tem que ter ali pelo menos 1,85, né? Tem o Navas que é um pouquinho mais baixo, mas a maioria dos goleiros, você vê o Courtois, é gigante, né? O Ederson, o Alisson são mais de 1,90 também. E outra questão, outra pergunta, vocês, diante do atual cenário do futebol, onde as equipes estão procurando na saída de bola utilizar bastante o goleiro, vocês treinam bastante também essa questão da qualidade do goleiro na saída com a bola nos pés? Olha, é uma pergunta pertinente essa daí, porque eu participo de um grupo de preparadores de goleiros no Brasil, são 240 preparadores nesse grupo, e a gente discute muito situações. E uma delas realmente hoje em destaque é a altura. Desde a Copa de 2014 no Brasil, a gente percebe que a estatura do goleiro mundial ela está baixando. Ela está baixando, né? Por algum motivo, né, que a gente ainda não descobriu. Achamos que as bases hoje, a criançada... Então não está aumentando, está baixando. Está baixando. Vamos ter o exemplo do goleiro do Ituano, que já está indo para o Cruzeiro. Goleiraço. Né? Já está indo para o Cruzeiro, né? O preparador Ferreirinha, quero mandar um abraço, né? Quem preparou ele, é um goleiro de média estatura. Então, o Cacilhas era um goleiro também. Silas, 1,84 m, né? Os mexicanos não passam de 1,83 m, né? A média mexicana é 1,83 m, Jorge Campos, os caras tudo pequeno. Então, goleiro na Colômbia, mas Tafarel também não é alto. Goleiro é posicionamento. Hoje o projeto Goleiro Jeanzinho treina posicionamento. Eu sou um cara defensor que eu não brigo, mas eu coloco minha posição como representante de goleiros hoje. Eu cheguei num campeonato de crianças, né, sub-11, Pedrinho, e tá lá um goleiro, criança, numa trave profissional. Eu cheguei e virei a trave. Agora o goleiro está na altura. Então você começa daí, porque o goleiro, ele que nasce para ser goleiro, ele se descobre defendendo bola, não é levando gol. Ele se descobre defendendo as bolas e ele vai se apaixonando por aquilo. Então você tem que dar condição à garotada ter condições, estar dentro do jogo, né? Esses campeonatos que tem por aí, tanto é que os paulistas hoje têm as traves já para criança, tem a trave para médio, é de acordo com a idade do goleiro, né? E uma coisa, Paulo, que me chama a atenção também, quando a criança quer ser goleiro, ninguém muda a opinião dela. Não muda. Eu levei há aproximadamente 15 dias um garoto, que agora talvez você saiba o nome, mas me foge o nome dele agora, me desculpe. Ele é seleção brasileira Fut7. É um garotinho, 11 anos. E ele disse que começou jogando no ataque, Hugo. E aí eu perguntei, mas você virou goleiro? Ele falou, porque eu me identifiquei no gol. E hoje ele é seleção brasileira sub-7. Né? Um garoto, pequeno, estatura, mas ele disse, não, eu sei mas eu vou crescer e vou continuar sendo goleiro. Então, muitas e muitas vezes, não adianta você dizer, mas você é pequeno, é baixo para ser um goleiro. Aí eu vou voltar um pouquinho no tempo, e Hélio Show, aos 30 anos, conversando comigo, eu falei, Hélio, você tinha estatura para ser goleiro? Ele falou, tinha nada, pô. Mas por que você foi? Porque eu sempre gostei de ser goleiro. E aí, a minha estatura, né, digamos assim, não é estatura de goleiro, mas eu procurava desenvolver outras técnicas para compensar. Exatamente, compensar a minha estatura, entendeu? Então, tem esse lado também. Porque às vezes você tem um goleiro de 1,95 m, mas o cara não pega nada. Mas ele não, aí é um problema. Porque assim, hoje os treinamentos de goleiros, eles estão cada vez mais se inovando. A Europa tem um estilo, sim. O sul-americano tem outro, o asiático já tem outro estilo. O goleiro brasileiro, o estilo dele é um estilo mais frio, é um estilo mais em pé, né? Jeanzinho era um goleiro em pé, né? Se você clássico, né? Tafarel, um goleiro em pé, né? O Santos do Flamengo, um goleiro em pé. Tudo isso. Dida também. Dida era um goleiro em pé. Tudo isso é treinamento de posicionamento. Tá. Quando você se posiciona, a trave fica pequena para o chutador. Então a gente trabalha muito ângulos, né? A gente trabalha como a gente deve diminuir o gol para o chutador. Só rapidinho, a gente tem umas imagens também que o nosso produtor Wagner passou. Quando pudesse, olha, vamos comentando aí. Temos goleiras lá também no projeto, né? A criançada aí gosta muito. Legal. As meninas estão chegando, hein? Hoje você tem quantas meninas lá no... Hoje temos, acredito, de 4 a 6. Pode ir passando, viu, 4 Wagner? a 6 meninas. Olha aí. Aí o professor Heriberto,
né? Echeverria. O Caio, o Cezão, Cezão. né? E o Marquinhos, faz parte da comissão técnica. E aí, ó, o movimento técnico. Aí quando você olha um movimento desse, né? Um garoto, né? Que chega no projeto, isso é lapidação, isso é desenvolvimento. Ele chegou lá cru, mas você vê a postura, né, do garoto, né, já a envergadura dele, então, né, uma bola dessa de bola entrada, também, né, né? uma bola de entrada, né? Olha aí, isso é iniciante. Ele já está começando, né? Isso não é um trabalho também do dia para a noite, né? Isso são muitas repetições, né? Eu vi uma vez o cara dizer, abraça a bola como se fosse sua namorada, né? Agora, Paulo, antes de chamar o intervalo, quando você fala na realidade em goleiros, quem começou no futebol brasileiro essa história do goleiro sair jogando? Foi o Fernando Diniz? Olha, Fernando Diniz, ele é um idealizador, não só da posição goleiro. Realmente ele é um grande treinador de futebol. Todo mundo tem seus defeitos, mas ele é um grande treinador de futebol, né? E realmente ele descobriu... O goleiro para ele é um líbero, né? Isso. O goleiro linha? É um líbero. Ele conseguiu, com isso, também trazer a média estatura para campo de jogo. Né? Então, goleiros que têm habilidade hoje da cintura para baixo, já conta no futebol. É a uma gente já vantagem, começa né? na iniciação também. Porque antes você só tinha o Isso. Rogério Ceni. Só existia Conhecido isso. era Rogério Ceni. Então, né? quando ele trouxe o goleiro para a cintura para baixo, então muitos caíram. Goleiros de altos níveis que começaram a perder suas condições, né? Isso. Porque não foi trabalhado na base a condição da cintura para baixo. Que hoje na base já é obrigação. O próprio Courtois, ele é muito bom com as mãos, é com os pés. Alisson Alisson é muito também. bom. Muito embora nos últimos jogos tenha tomado 2 gols. Hoje, para mim, o melhor goleiro que se joga com os pés, hoje, no futebol mundial, é o Ederson. Ederson, né? Ederson. O Ederson do Manchester City. Tanto faz transferências como faz. Inclusive, como aqui, faz passe. eu não sou um especialista em goleiros, mas na minha opinião, o Ederson é o melhor goleiro brasileiro, que eu penso. Porque Tem outros bons, mas o Ederson, vem um lado, porque quer inserir o goleiro. Porque assim, quando um goleiro é contratado, o treinador está pensando em inserir ele no jogo. Sim. Antes o goleiro é da área para trás. Mas ele quer inserir o goleiro no jogo, na situação do jogo. Então o que é que ele faz? Ele quer trazer as linhas para cima dele, para abrir espaço na segunda linha, que é do meio de campo para lá. Foi o que aconteceu agora, infelizmente, com o Vasco, né? E tem uma outra questão. Né? Avançou a linha, ficou... Viu, Paulo? Tem uma outra questão também. Além do goleiro hoje ter a necessidade de saber jogar com os pés, a gente viu o Neuer, por exemplo, quando a Alemanha foi campeã aqui no Brasil, muitos times jogam com a linha alta e o goleiro tem que ter velocidade e boa leitura de jogo para antecipar esse lançamento longo. É o líbero. O líbero, que é o que ele falou. O Neuer é um... Não tem nem o que falar do Neuer, né? Mas assim, a escola do Neuer, ele foi goleiro de handebol. Isso. Ele trouxe a arte do handebol para dentro das 4 linhas. É verdade. Deu certo. Mas foi algo que não vingou nesse sentido. Porque quando o goleiro ele rebate muito bola, né? Ele fica a mercê de se aquele rebote é para você ou não, para sua linha, né? Então, como ele rebate muito bola, essa escola de rebater bola, né? Com os braços bem abertos para a bola bater em você, ela tem 2 vertentes, né? Ou você espana para teu jogador, ou espana para o atacante que vem de frente para você. Então foi isso que começou a ser estudado e aí não se avançou nessa condição de fazer o X, dessas coisas. Que tem se usa goleiros muito no hoje, handball, né? Como isso, você disse, handball tem, se usa tem, muito. tem nisso, treinamentos né? hoje, muitos preparadores que primam ainda muito do abafo, daquela coisa de vai lá e faz o teu jogo, porque garante mais. Né? O goleiro que se garante mais, é que eu digo, o goleiro hoje é um fator decisivo dentro das 4 linhas. ABC e América estão bem servidos de goleiro hoje? Simão e Pianisola? Sim, o goleiro do ABC, o Simão, é realmente nível, né? Simão teve de São Paulo, né? Teve no São Paulo, um goleiro realmente de nível bem elevado. O Bruno Pianisola é o Bruno, experiente, né, também. ele veio crescendo, o Rodrigo faz grandes treinamentos, conheço o Rodrigo, quero mandar um abraço para ele. muito, Bruno, né? cresceu E o Bruno, muito. ele cresceu com a saída do Everton, ele veio para assumir essa responsabilidade e ele foi crescendo diante dos jogos, né? O grande desafio hoje do goleiro potiguar, né? Porque aqui é uma cidade que venta muito, né? Japecanga é um local que para treinamento é bom, mas os tipos de treinamentos que se eleva na hora é algo que o vento atrapalha muito lá em Japecanga. Lá no ABC também atrapalha demais, lá no campo de treinamento. E eles têm que buscar mais a parte do chão. Mais que o América, o Pianisola cresceu muito. O Pianisola, para mim, hoje, junto com o Simão,
os 2 melhores do estado. 2 excelentes goleiros. Bom, estamos chegando no finzinho do nosso bloco. Rapidinho, Paulo Jean, passa o contato para, de repente, a meninada que quiser participar, ou o pai ou a mãe que tem um filho. O filho do vereador Petaquino gosta de agarrar, viu? Eu já vi também. Mas passa lá o contato. Para você ter ideia, o filho do Petaquino já treinou no projeto. Já treinou também. Já treinou, a gente chamava ele de Tafarelzinho, né? Então, quem quiser lá, o projeto é totalmente gratuito, não paga nada, vá apenas com a sua vontade, o seu dom de ser goleiro, a sua educação, e vai lá todos os sábados, 8h30 da manhã, no campo do Magela, né, que hoje está com o Bruno Xavier, campo do Cidade Satélite, às 8h30 da manhã. Leva só sua luva, um calção e uma chuteira, e o resto é com a gente. Tá, pessoal? Só lembrando ao filho de Preto Aquino, não seja igual a seu tio, não, como goleiro, como Aquino Neto, não, senão você vai ter que ser vereador daqui a alguns anos. Mas quem disse que agarrou até profissionalmente. As conversas dele, aqui você conversando com o Aquino, ele foi goleiro. Foi base e tal. Mas enfim, nesse clima a gente vai para um rápido intervalo. Muito obrigado, Paulo Jean, todo sucesso. Valeu. E na volta a gente chega falando também do ABC do América, não saia daí. A minha história com Varela Santiago é uma história de superação. Saiu o diagnóstico de Lawane Rebeca, que foi quem iniciou o início, né? O tratamento foi ela. Correu tudo bem, mas só que com 6 meses. A irmã dela, Luane Raquel, que é gêmeas, também apareceu os mesmos sintomas. Mas o futuro que eu vejo para elas é que daqui para frente elas estejam ali também naquele lugar cuidando de crianças. Educação é um direito, mas para milhares de crianças, essa não é uma realidade. Muitas, infelizmente, não conseguem ir para a escola. A LBV quer mudar isso. E para nós, você é uma peça importante para garantir a elas um futuro melhor no presente. Doe agora, pix@lbv.org.br. O Alzheimer apaga histórias, apaga memórias, apaga também quem somos. No Brasil, mais de 100 mil novos casos são diagnosticados por ano. Quando o cérebro começa a desligar, precisamos de quem está ao nosso lado, de quem lembra de nós, da nossa história. Cuide-se e cuide de quem você ama. Uma campanha Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. Câncer infanto-juvenil. Não deixe seu filho mergulhar nessa doença. Diagnóstico precoce salva vidas. Ínguas pelo corpo, sem sinais de infecção, suor noturno e falta de ar. Pode ser linfoma. Procure um médico. Uma campanha da Casa Durval Paiva. Acesse casadurvalpaiva.org.br e saiba mais. De volta com o programa Câmara Esportiva e agora falando sobre o América primeiro. O América que está parado aí há algum tempo sem jogar, teve uma semana cheia para encarar o ABC, porém a rodada foi adiada em virtude dessa onda de ataques criminosos que estão ocorrendo já há 8 dias aqui no Rio Grande do Norte. E o América que inclusive está se preparando para o jogo do final de semana contra o Santa Cruz de Natal na Arena das Dunas. O zagueiro Edson Silva, que é um dos pilares da defesa do time, concedeu uma entrevista falando sobre esse adiamento do Clássico Rei, né? Vamos segurar um pouquinho, mas primeiro falar de Pedro. Pedro, o América vai ser prejudicado por ter aí esse ato um pouco mais longo em relação ao do ABC ou não? Não, ao contrário. O América, na realidade, teve esse tempo aí de preparação. Se você pegar os últimos 30 dias do América, o América jogou 3 vezes, né? Então você tem tempo aí para a parte tática, para recuperar os jogadores, condicionamento físico, jogadores estão machucados, tudo isso. O grande problema, eu sempre bato nessa tecla, são os próprios técnicos, né? Aí eu não vou me prender aqui a nomes, porque são os técnicos de uma forma geral. Quando joga muito, o cara reclama porque está jogando quarta, domingo, tem viagens, tem não sei o quê. Quando ele fica sem jogar, diz, não, nosso time está sem ritmo de jogo porque não está havendo jogos. Ora, vocês têm que dizer o que é que vocês querem, entendeu? O que não pode é você dizer o que interessa a você. Quando o time joga, reclama porque está viajando e jogando muito. Quando o time não joga, faltou ritmo de jogo.
Amigo, a tabela não pode ser feita para um clube, a tabela é feita para todos os clubes. Então tem que esperar na realidade isso. Então vamos acompanhar essa entrevista, já está no ponto, né, Igor? Com o Edson Silva falando do adiamento do Clássico Rei. Um certo ponto, né, atrapalha um pouco, mas a gente sabe que nosso elenco é bem qualificado e sabe lidar com esse tipo de situação, né? A gente tá vivendo um momento chato aí, principalmente em todo o estado, né? Então a gente entende de uma forma, mas assim, a gente sabe que o importante é a gente manter o foco, né? Um foco que o objetivo do América é buscar o título e logo antes assim de um clássico, né? Isso vir acontecer, né? De atrapalhar, de adiar jogo, é um momento complicado, mas a gente tem uma comissão técnica, né? Bem qualificada, em saber dosar nos treinamentos, em saber colocar o treinamento ideal para a gente não perder o parâmetro de cada jogo, né? Então, eu creio que daqui para frente, né, pelo um certo ponto, né, é bom para a gente aprimorar algumas coisas, né, principalmente um jogo que nem um clássico, né, para a gente chegar no jogo e fazer bem melhor e, se Deus quiser, conseguir a vitória. Tá aí, imagens da TV Mecão, quero agradecer pela parceria. Eu que tenho o maior orgulho, né, de cobrir o Campeonato Potiguar, que no meu entendimento não é o pior do Brasil, não. Pedro. Claro que não é o pior do Brasil. Nós temos aí campeonato estadual, seja no Rio Grande do Norte, seja em São Paulo, o valor dele é um só. É ele que te leva para a Copa do Brasil, para a Copa do Nordeste, no caso dos nordestinos. É ele que leva a Libertadores. É ele que te leva para você ter jogadores, né, que aparecem nos campeonatos estaduais a uma seleção brasileira. Tudo isso. O que nós temos que entender é o seguinte, eu não vou discordar do Edson quando ele diz que prejudicou a América. Prejudicou por um lado, segundo o próprio Edson. Só que, vamos lá, o Wallace pernambucano, será que se tivéssemos tido esse jogo no domingo... Não jogaria. Você entendeu? Peço também não jogaria. E aí tem um detalhe. Se tivesse tido o jogo, de repente o Wallace não joga, o América tivesse perdido, o que é que teria sido dito? Pô, nós não tivemos tempo de recuperar o Wallace pernambucano. Não é assim? Já teria desculpa como pronta, eu digo, né? Esse é o grande problema. É porque o cara responde sempre o que interessa a ele. Aí eu discordo somente nessa hora. Tá, em relação ao ABC, Pedro Neto, amanhã essa partida, o ABC que inclusive oficializou a contratação do atacante Léo Ceará e Santo André e Oeste. Já estará relacionado? Já estará no banco de reservas? Tudo indica que sim. Já está à disposição do técnico Fernando Sortudo Marchiori, né? e já estará sim à disposição do Sortudo do Marchiori. Mas eu gosto do futebol do Léo Ceará. Ele não foi tão bem no Santo André, mas é um jogador que eu acompanho, né? E tenho certeza que se voltar a jogar como jogou, por exemplo, no Oeste, será um jogador bastante útil para o ABC. Acredito eu amanhã que o ABC é o favorito, mas todo cuidado é pouco, tá? Não esqueçamos, não tem torcida. Os caras estão conseguindo acabar com o futebol, principalmente aqui no Rio Grande do Norte, porque você não pode nada, né? Porque o Fluminense do Piauí, não é o Fluminense do Rio de Janeiro, é o do Piauí, jogando contra o ABC não pode ter torcida. Talvez porque os caras estão temendo a invasão da torcida do Flamengo do Piauí, do Fluminense do Piauí, aliás, Fluminense do Piauí. Eu não vejo inclusive, assim. já desclassificado, né? Você tem hoje 5 clubes brigando por 4 vagas, né? Ceará, ABC, Sergipe, Náutico e Santa Cruz. Desses 5, 4 se classificam. Do outro grupo, nós já temos os 4 classificados. Sport, Fortaleza, CRB e Ferroviário. Então, esperar que o ABC faça o dever de casa. Se o ABC vence, o ABC, na pior das hipóteses, será o segundo colocado. E é muito importante você ser o segundo colocado para trazer a decisão para dentro de casa. É isso. O técnico Fernando Marchiori, que nesse momento deve estar acompanhando o Câmara Esportiva, já com mais uma refeição acumulada. Tá demais. Pedrão, pois valeu. Agradecer a você também pela audiência, pela sintonia. Tamo junto. Tamo junto, Hugo. Um grande abraço para você, um grande abraço para todos que vocês estão em casa. E amanhã, se Deus quiser, voltamos falando muito mais sobre o futebol do Rio Grande do Norte. Valeu, gente. Até amanhã.
TV Câmara, a TV do povo de Natal.